Qual que é o tamanho dessa planta? Qual que é a capacidade de receber? O que que é a expectativa de produção de biogás, CO2, fertilizante, investimento? Para quem está nos ouvindo aí, ter ideia da dimensão do negócio Tá que eu bom. vi lá, cara. Pessoal, eu fui para lá e assim, tá no meio da obra. O Bruno fez a gentileza de me receber. Eu falei assim, Bruno, você acabou com as missões técnicas internacionais para visitar projetos na Europa. Porque eu tô vendo aqui é o que a gente tem de melhor na Europa, tem no Brasil. A planta é uma planta que foi projetada para trabalhar até 800 toneladas dia de resíduos. São 7 reatores, 4 CSTR que faz a biodigestão primária. Tem um reator lá que é um CSTR enterrado, né, uma tecnologia da Cibigás específica, que faz uma digestão secundária. E aí tem reatores mais simples para uma digestão terciária. Então é um processo de biodigestão bastante robusto. Em biodigestão a planta tem aproximadamente aí 60 mil metros cúbicos de processo de biodigestão. A produção de biometano, capacidade instalada, tá? É um equipamento que produz até 36 mil dias de biometano. E a gente tem um equipamento de liquefação de CO2 que tem uma capacidade instalada aí na casa de 46 toneladas dia, se eu não estou enganado. E aí lá a gente tem hoje a inserção de outros materiais, um processo de blendagem, é para estar operando aí na casa das 100 toneladas de expedição de biofertilizante. Em termos de investimento, um investimento aí que orbita na casa dos 200 milhões de reais para fazer esse empreendimento. O que que é a expectativa de retorno desse investimento de vocês, cara? Bem-vindos a mais um Dr. Biogás Podcast. Hoje nós vamos falar sobre plantas industriais de biogás e biometano com um dos maiores especialistas no assunto, que é o Bruno Esperança Pereira, diretor de novos negócios da Bio. Bruno, meu amigo, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Obrigado por aceitar o convite de vir aqui bater um papo comigo e com a minha audiência. Ricardo, aí pela oportunidade da gente compartilhar um pouquinho da história, tanto da Bio quanto, né, da estruturação dela dentro da Sebigás Cótica. É uma honra estar compartilhando com o teu público aí que é qualificado, né? Esse evento aqui que eu acho que já era para ter acontecido antes, né, mas as coisas acontecem no tempo correto, né? Então estamos aqui para conversar. As coisas acontecem no tempo de Deus, na vontade dele, né, cara? E eu confesso, faz tempo que eu tô te enchendo o saco, né? Eu falei assim, Bruno, vamos lá, Bruno, quero levar você, cara. Eu quero ouvir a história da CBGA Scott, que eu quero ouvir a história da Pio, eu quero compartilhar um pouco desse conhecimento, desse networking com a nossa audiência. E deu certo esse ano, né? Recentemente eu tive, o Bruno me recebeu na planta da Bio, foi uma baita experiência, eu acho que a gente vai falar disso mais para frente, mas antes disso, antes da gente falar da CBGA Scott, antes da gente falar da Bio, eu quero que a minha audiência, e eu também, cara, quero conhecer um pouco mais da tua história nesse mercado de biogás, sabe? Então, eu gosto de começar o podcast, né? Sempre que é a primeira vez de alguém aqui ouvindo a história. Então, Bruno, se apresenta para a audiência, cara, e me diz qual que foi o momento que você teve o primeiro contato com o biogás? Quando que o biogás entrou na tua vida profissional, cara? Isso é legal, assim, Ricardo, que eu acho que no geral, eu sou um pouco diferente do resto do mercado, né? Eu sou um publicitário de formação, né? Sou um cara de marketing, e falo que eu caí no biogás, né? Então, eu desenvolvi minha carreira muito voltada à tecnologia, a trabalhar em empresas de tecnologia da informação, de serviços de tecnologia, né? Trabalhando muito sempre no setor B2B. E aí também, publicitário que conhece lógica de programação, que conhece um pouco de tecnologia, também já não é muito comum, né? Então, estava nesse mercado e vim trabalhar na CB Gascótica porque um ex-diretor financeiro que trabalhou comigo no setor de TI, né, falou, cara, eu estou numa empresa assim, a gente está desenvolvendo esse mercado brasileiro de biogás ainda muito incipiente, estamos precisando de uma pessoa como o teu perfil para nos ajudar a desenvolver mercado, a posicionamento de empresa, né, abordagem de mercado. E o cara falou, sei que não é muito tecnologia, como tu gosta, né? Mas. E aí, quando ele me explicou e eu entendi, porque, cara, não conhecia absolutamente nada, eu falei, não, cara, isso aqui é tecnologia. Isso aqui tem muita tecnologia, isso aqui me interessa muito. Tem outros níveis de tecnologia, tem processo, tem biologia, são coisas que me motivam a conhecer e me desenvolver. E aí eu entrei nesse mercado por indicação de um ex-diretor, assim, foi muito por acaso, né? E Foi aí que ano, entrei, Bruno? isso 2016.
2016. Então, eu já sabia da existência da Sebigás em 2015 por causa desse amigo aí. E aí, em 2016, a gente realmente sentou e falou, não, acho que agora faz sentido te trazer. E em 2016, né, Ricardo, esse mercado de plantas industriais de biogás, como tu comentou aí, como, né, cara, não, né, no Brasil Não ainda existia. não existia. Biometano era mais longe do que o tema de hidrogênio verde hoje, né, era uma coisa que totalmente ainda lá na frente, né, então coisas que hoje são muito reais, há quase 10 anos atrás, realmente era, o objetivo era, vem e vamos trabalhar o desenvolvimento desse mercado, a abertura deste mercado, né, que a liderança da empresa na época entendia que ia deslanchar. Já existiam alguns projetos dentro da Sebigás Cótica, né, algumas coisas andando, de relevância, de porte industrial, que com certeza aceleraram isso, né, e naquela época ainda a Sebigás, né, isso é bem a origem da Sebigás lá atrás, né, da Sebigás Cótica, ela ainda era uma joint venture entre a Sebigás, que era uma empresa italiana de tecnologia, de projetos de biogás, com a Cótica, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, né, na época era, né, uma empresa familiar, Uhum. de engenharia e construção de obras industriais, né, que fazia obra industrial para General Motors, para John Deere, para, né, empresas desse porte, fazia pavilhões industriais, né, fazia as indústrias, e a Sebigás Cótica nasce como uma unidade de negócio dentro da Cótica para desenvolver projetos de biogás no Brasil em escala industrial, né, e eu vim para fazer esse desenvolvimento de mercado, né, então há 10 anos atrás você sentava com uma usina de cana, por exemplo, que é um setor que a Sebigás anda muito bem, você tinha que explicar o que era biogás, né? Sim. Então, o cara tinha que. Existiam algumas pessoas do setor que já tinham experimentado, sabiam, mas no geral era ainda algo muito longe, né? Muito longe de andar e desenvolver. Quando a gente ia para o agroindustrial, vamos falar assim, né? Frigoríficos ou outras indústrias que têm geração de resíduos também, cara, era muito distante, né? Então, foi uma caminhada de desenvolvimento e de muito aprendizado, tanto para mim pessoalmente, né? De conseguir entender qual que é o caminho que a empresa deveria tomar, né? E tomou ao longo desses 9 anos, para a própria empresa, que aquela vivência europeia da Sebigás de cara não encaixou no Brasil, né? O mercado Uhum. ainda era outro, os desafios que a gente tem para desenvolver um projeto são totalmente diferentes de lá, né? Lá, entendo que na Europa os projetos se desenvolvem de uma forma mais linear e mais organizada, e tem incentivos, tem fomentos, tem outras coisas que fazem andar lá, que aqui é um outro ambiente, né? Então, Uhum. foram um conjunto de coisas que fez a gente ir aprendendo, e eu fui me moldando nessa caminhada. Acho que a grande habilidade que eu tive nesse processo todo, Ricardo, né, para quer me conhecer, acho que a palavra é adaptabilidade. Aprender. Se adaptar, entender, moldar, repensar, reajustar, né, em própria negociação com clientes, muitas vezes repensar o modelo, o que faz viabilizar, né, acho que essa sempre foi muito a cabeça nossa aqui de entender e ajustar as rotas ao longo desses 9 anos. Adaptação, né, cara? É, exatamente isso. Putz, putz, verdade. Bom, mas espera aí. Me explica um pouquinho mais tua jornada, cara. Agora eu tô realmente curioso, tá? Eu acho que eu não sabia que você era publicitário. Na minha cabeça você era administrador. É, Você entrou na Sebigás Cótica, hoje você é diretor de novos negócios, cara. Você entrou na área de marketing, de publicidade, me conta um pouco da tua jornada aí, deixa eu entender. Legal. Não, é legal porque assim, o pessoal também, às vezes, quando ouve Não, marketing, publicidade, acha que é comunicação, né? não, e tem outra coisa, cara, tem muita gente que nos ouve que está no começo da jornada. Às vezes dentro de uma empresa, às vezes querendo empreender, e porra, eu tô realmente curioso para conhecer a tua jornada e eu tenho certeza que vai inspirar pessoas que estão nos ouvindo aqui. Legal. Não, eu acho que assim, quando a gente fala de publicidade e marketing, muitas vezes a turma acha que o pessoal faz comunicação, faz Sim. propaganda, anúncio, e agora redes sociais, né, posts. Aham. Não, acho que existem outras competências no marketing, né, que estão mais relacionadas à estratégia, Uhum. planejamento, à visão de negócio, modelo de negócio, e a minha carreira sempre foi para esse lado, tá? Então,
Eu sempre fui o cara que estava alinhado no planejamento estratégico. Nas empresas de tecnologia que trabalhei, sempre fui um marketing voltado à parte de negócio, a modelo de negócio, a proposta para cliente, a proposta de valor, sempre, né, por esse viés, entende, Uhum, Ricardo? A minha carreira se moldou por aí, por aí. Não que lá atrás eu não tenha feito alguns estágios fazendo direção de arte, coisas do tipo. Sim, tive esse momento na minha uhum, carreira. Mas a visão de planejamento e estratégia foi que sempre me motivou e foi para aí que eu fui. E daí você cair numa área de negócio, né, desenvolvimento de negócio e se desenvolver é muito fácil. É um caminho muito natural, né? Tem outros colegas que também foram nessa linha, né? Porque a gente acaba tendo, vamos pensar assim, um viés de facilidade de entender modelos que a publicidade, o marketing te dá, que muitas vezes uma visão comercial, vamos pensar assim, o cara é comercial, ele vende aquele produto, ele vende aquele produto. sim. Uh, a gente, né, da área de comunicação e marketing, a gente consegue ver as coisas um pouquinho mais em perspectiva, né, e dar um pouquinho de criatividade, vamos falar assim, já que às vezes publicidade está muito alinhada à criatividade, né, um pouquinho mais de criatividade nesses modelos de negócio, né. Uh, Eu posso fazer só um comentário? Eu por acho favor. importantíssimo isso que você falou, cara. E eu confesso que o meu negócio mudou, a Doutor Biogás mudou a partir do momento que eu entendi, né, que primeiro, eu não vendi um projeto, não vendi um estudo de viabilidade. Eu vendo a tomada de decisão de investir ou não num projeto. É Então, isso. eu vendo uma coisa, que é a tomada de decisão. Invisto ou não invisto X milhões nesse projeto, né? Que é uma puta de uma tomada de decisão. E quando eu entendi que eu não vendia curso, cara, né? Então, eu não vendo certificado, né? Dentro da nossa capacitação, a gente tem um curso hoje que chama, a gente transformou métodos do biogás em biogás 360. É, a gente, na verdade, vende a inserção desse profissional no mercado, a inserção desse empresário no mercado, né? Então, não é o produto propriamente dito, mas o problema que você está resolvendo. Então, porra, é É, bem isso. é bem isso, é bem nessa linha, é bem nessa linha. E aí foi um caminho, assim, natural, né, Ricardo, de caminhada, de aprendizado e desenvolvimento e de oportunidade, né? Também não adianta não ter as oportunidades para fazer, né? Então, de uma empresa que estava se inserindo em um setor que não existia a ser o que somos hoje, né? Foi uma caminhada onde tiveram muitas oportunidades e muitos desafios. Né? Uhum, Então, as coisas não nascem estruturadas do zero, né? Tudo organizado do zero. Porque até porque no começo a gente nem sabe por tudo que a gente tem que passar, né? uhum, Todos os desafios que vão ter na trajetória ou de uma venda de um negócio, né, de uma comercialização de um projeto para uma indústria do setor de cana, por exemplo, ou quando a gente está olhando para a estruturação de uma planta ou de um negócio como o negócio da Bio, né? uhum, Se você me perguntasse, sei lá, comecei a desenvolver esse negócio da Bio há talvez 5 anos atrás, 4 anos atrás, se a gente tinha total noção, tava tudo planilhado que teria que ser feito? Claro que não, né? Teve muito ajuste de rota, muito erro e acerto, né? Tem uma caminhada de aprendizado muito grande, por muitas vezes está sendo pioneiro em algo, né? E muitas vezes está sendo pioneiro em algo num ambiente também que não nos conhece, né? Então uhum, tem várias histórias aí de aprendizado e desenvolvimento que vai de vamos pensar assim, de conseguir trabalhar com órgão ambiental, né? Até tu conseguir organizar um contrato específico que você precisa lá para ser, né, para ser bankable lá, né, para ter financiamento. uhum, Então, são vários aprendizados que a gente teve num setor que não tem ainda um roadmap estabelecido de como as coisas acontecem, né? Cada projeto ele tem uma natureza, acho que isso tem coisas básicas, técnicas que têm que ser defendidas, né? Que acho que você aborda muito bem três principais fatores de um projeto, mas tem um monte de coisa no meio deles ali que tem que sim. acontecer que não sim, tem coisas que a gente sabe que são básicas, que todos vão ter, mas no meio tem muito aprendizado, né? Tem muito desenvolvimento, conhecimento e aprendizado. É bem isso, cara. Bom, vamos voltar aqui. Aí, pô, você entrou ali nesse planejamento de ação de transformar um produto, de fato, as soluções da Sebigascótica. Como é que você se torna um diretor, cara? Então, cara, eu entro uma função de gerência de marketing, né, Uhum, muito voltado a desenvolvimento de negócios, e, e aí a gente vem trabalhando o mercado aqui do Rio Grande do Sul, né, que acaba sendo mais próximo de nós, da nossa casa, mas
olhando muito assim, né? Acho que tem um momento de virada que é importante citar. Depois de alguns anos trabalhando no setor e indo a mercado e área comercial batendo e a gente entendendo o desenvolvimento de mercado, para nós ficou muito claro que o setor da cana para a Sebigás era um mercado muito relevante. Acho que tinha uma tecnologia que funciona, uma abordagem de mercado que vende. E aí, quando a gente olhou os outros materiais, os outros resíduos, os outros potenciais de biogás, a gente sim vê potencial de produção em alguns setores, mas também via um gap muito grande, né, para médias e pequenas agroindústrias que a gente não conseguiria pensar assim, a Sebigás não conseguiria vender um biodigestor em cada uma dessas agroindústrias, né? Não, Sim. não ia ter porte, ia ter dificuldade de O projeto não processo, para de pé. processo por econômico, financeiro, operacional, Não qual para for, de pé. tá? Não Aham. para de pé, vai ter alguma coisa que não para de pé. E a gente viu essa oportunidade. E aí começou a fazer um estudo, né? Eu trabalhei muito essa visão mercadológica de entender as dinâmicas disso em regiões do Brasil que são relevantes. E aí a gente identificou algumas e começamos com a mais perto de casa aqui, né, que é aqui com o projeto de Triunfo, mas que olha Vale do Taquari, olha Vale do Caí, olha a Serra, olha a região metropolitana, acaba sendo um ponto central aí de, né, de conexão de várias regiões do Rio Grande do Sul, que fazia bastante sentido a gente trabalhar. E esse foi um projeto aqui que, né, na época, o Maurício, que é o líder aqui da CB Scott, falou, cara, entendo que isso aqui é uma coisa que tu tem que tocar e desenvolver, tu tem as habilidades para fazer o desenvolvimento desse negócio, vai. Então é um pouco daquilo que eu te falei, é o desafio e a oportunidade, né? Com certeza, quando ele me entregou o papelzinho na mão lá, eu não tinha, naquele momento, veio aquela, cara, eu não tenho a capacidade de fazer isso, é a primeira coisa Aham. que vem, né? Eu não sou a pessoa certa, ele errou, né? Acho Aham. que mas aí vai no processo de aprendizado, de passo a passo, de entendimento, ganhando caixinha a caixinha, e eu acabei né, trabalhando aqui dentro da companhia, liderando dentro da companhia o desenvolvimento desse negócio que hoje é a Bio, né? Mas que lá atrás era que, ó, temos a intenção de fazer algo. Essa foi a oportunidade que me deu. Então, eu saí de marketing para diretor porque eu consegui, ao longo de alguns anos, fazer esse projeto sair do papel, liderando. Começou como um eu apartamento, né? Pega Uhum. aqui, vai, desenvolve até conseguir, claro, com a ajuda do time técnico da Sebigás, de engenharia, né, gestão de projetos ao longo do tempo, mas para que hoje é uma empresa, né, tu visitou lá o projeto, né, quando tu teve, a gente estava na fase final de implantação, né, mas é um projeto que vai ter lá 40 pessoas operando, a Bio aqui em back-office, expansão, negócio mais para uma empresa, né, para uma empresa Uhum. que visa que visa fazer uma prestação de serviço para essas indústrias que eu te falei, né, produzir biometano, né, e no final ser um exemplo de tratamento de resíduo, né, uma referência de tratamento de resíduo do Brasil. Essas eram as intenções lá atrás, né, Uhum. quando me deram a missão do, olha e toca isso aqui que a gente quer desenvolver. E é do caralho, cara, né? A gente, na visita, eu vou repetir o que eu te disse na visita, se há 5 anos atrás você tivesse compartilhado essa ideia comigo, talvez eu tivesse achado ela loucura, né? Pelo porte do empreendimento que eu conheci, né, ali em Triunfo. Triunfo fica, para quem está nos ouvindo e não conhece, fica no entorno da Grande Porto Alegre ali, né? Fica 40 minutos de Porto Alegre. E aí, cara, uma estrutura bem muito robusta, né? Mas antes de falar dela, vamos deixar o spoiler aí. Eu quero falar dela, sim. E a Cibigás-Cótica, cara, explica para quem está nos ouvindo o que que é a Cibigás-Cótica. Você comentou ali atrás da Cibigás, mais Cótica, uma joint venture. Que momento a Cibigás-Cótica chega no Brasil e que momento ela entende que precisa criar uma nova empresa para tocar a sua operação que vai atender território, Sim. inclusive nacional. Sim. Acho que a história da Sebigasa começa como uma empresa italiana, né? Acho que 2008, 2009 foi quando ela começou a operação lá na Itália. Uhum, Uh, e eu acho que assim como a Sebigás, tem várias empresas na Europa que, né, fazem plantas de biogás. E a Sebigás, ela se expandiu rapidamente para outros continentes, né? Então começou a fazer uma operação no Sudeste Asiático, uh, onde coisas que a gente está falando com mais relevância hoje em dia aqui no Brasil, né, como cultura energética, né? Acho que a uhum, Sebgás no Sudeste Asiático no Sudeste da Ásia lá tem uma planta de capim-elefante que já deve estar operando há mais de 10 anos, né? caraca. Então, e
E aí ela olhava para o mercado local aqui, né, entendia que o Brasil tinha um potencial relevante também. A CBGás, ela sempre teve uma habilidade um pouquinho diferente, talvez, do mainstream das empresas de biogás na Europa, Ricardo, que acho que tu que visitou várias conhece, né? De não olhar só aquela dupla de jet suíno, silagem de milho, né? Uhum, Ela desenvolveu projeto de RSU, né, de outras culturas energéticas, né, do efluente do óleo de palma, no Sudeste. Ela deu uma diversificada. Isso também chamou muito atenção na época da Cótica do lado de cá, uma empresa que tinha uma visão um pouco mais aberta à gestão de resíduos. E as empresas se conectaram para fazer essa para fazer essa joint venture. Aí por volta de 2016 começou essa operação. Na verdade começou em 2015, eu que entrei em 2016, né? uhum, Uh, Surgindo alguns projetos, surgindo projetos que foram a etapa de licenciamento, até projetos de tratamento de RSU por biodigestão na região de Curitiba foram licenciados, mas projetos que não saíram do papel por não ser momento, investimento, aquele investidor, pular uhum, fora, aquelas coisas que a gente conhece de projeto, né? Mas a sim. empresa tocou diversos projetos de desenvolvimento, né? E fez engenharia de alguns projetos para alguns clientes bem relevantes aqui no Brasil. Uh, e o primeiro negócio que a companhia acaba tendo, né, é um projeto, né, de biodigestão de vinhaça, o grande projeto, né, vamos pensar assim, a primeira grande construção da CBGás, projeto de biodigestão de vinhaça para a Raízen na usina Bonfim. Né, esse é o primeiro Uhum, grande projeto da companhia no Brasil, ali por 2018. Né, foi quando começou a construção. E, e aí, em paralelo a isso, né, o que, que acontece? A CBGás na Itália ela era uma empresa que fazia parte de um grupo de mais de 130 anos, Macaferri, né, um grupo italiano muito relevante industrial, que tem algumas situações lá e a CBGás várias empresas do grupo vão à venda, inclusive a CBGás. E aí, nesse processo, né, a Cótica aqui no Brasil faz a sua opção de comprar a participação da CBGás na operação do Brasil. E aí vira uma Isso eu não empresa, sabia. e aí vira uma empresa nacional, né? Vira uma empresa nacional, uma empresa que toca tudo a partir daqui, né? Esse próprio projeto da Raizen ele já foi desenvolvido 100% com engenharia feita aqui em Porto Alegre. Uhum, Né? Já tinha um objetivo da joint venture lá atrás sempre foi que a operação no Brasil pudesse andar com as suas próprias pernas, né? Não tivesse essa dependência operacional tão grande assim da engenharia da Itália. Então deu a capacidade de, nesse momento lá de turbulência no grupo no grupo da Cibigás de conseguir fazer a aquisição e a partir aí, vou te dizer que eu não lembro a data, 2019, 2020, mais ou menos por aí, né, essa operação da Cibigás Cótica acaba sendo uma operação 100% nacional, com as pessoas daqui, né, uhum. e a história a partir daí se desenvolve né, com essa operação nacional. E o projeto em si da Raizen ele é muito relevante para a CBGás no setor da cana, porque valida uma dúvida que o mercado tinha sobre a viabilidade operacional do biogás de vinhaça até então, né? Por conta da E sazonalidade, né? Principalmente. sazonalidade e até a questão tecnológica mesmo, né? De que qual que é a tecnologia que realmente vai dar desempenho de vinhaça, né? Como é que você faz uma planta com baixíssimo consumo elétrico, né? Então, Uhum, um número aí para você ter de referência. A planta lá, a operação de biodigestão, tá? Não estou falando da geração de energia elétrica que aquela tá. planta faz. Mas a biodigestão de vinhaça, ela tem um consumo abaixo de 2% de autoconsumo elétrico. Né? Caraca, Então, é baixo. muito eficiente, né? Um processo de engenharia muito eficiente. E 2% eu estou sendo bem. Não estou sendo conservador, tá? É bem abaixo. 2% é o que foi Uhum, projetado. A operação consegue realizar isso abaixo desse valor, né? Pelo menos até onde eu acompanhei, né? Hoje eu estou bem afastado das operações de cana. uhum. Uh, mas uma engenharia pensada realmente para isso. E em conversão, eficiência de conversão. O sucesso dessa eficiência de conversão dessa tecnologia de reator que a CBGás na Aquática desenvolveu, que a gente deu o nome de série BR, né, Covered Lagoon Bioreactor, que você olha por fora e parece uma lagoa, sei lá, como uma de biodigestão de Sim. suínos, mas não tem nada a ver, né, na prática não tem nada a ver. Lá na Raizen
como referência para as pessoas aí, né, para a audiência, são 3 biodigestores, né? Cada um tem 85 mil metros cúbicos de processo, então são mais de 250 mil metros cúbicos de processo naquela planta, e tem quase 10 quilômetros de tubulação em cada reator, tá? Então são plantas muito engenheiradas para conseguir dar a conversão que se precisa, né, de tonelada de sólido volátil em metro cúbico. Então, esse projeto Você lembra quanto é desencadeou. que você chega de eficiência lá? Chega nos 80, 90%? Sim, a gente consegue bater. Os nossos contratos, né, da CBGás, eles têm a eficiência de conversão por tonelada de sólido volátil, né, então a gente consegue também colocar isso. Ah, Vai depender, legal. entendeu? Depende muito claro, da natureza do material, que também a vinhaça não é igual em todas as usinas, né? Mas a gente consegue sim dar, né, botar números em cima de eficiência operacional pelo sólido volátil que tem naquele material, né? Então, o nosso processo de pré-venda, venda, vamos falar assim, ele é muito técnico, né? A gente vai muito, né, nesse viés técnico. E o sucesso desse projeto, né, na usina Bonfim, claro, no meio a gente já teve, no final de construção ainda teve uma pandemia para dar uma bela bagunçada, né? Mas quando as coisas se estabilizam de novo e o mercado, o próprio mercado como um todo, volta a olhar investimentos, nos ajuda a fazer outros projetos. Então, na sequência ali, a gente fecha um segundo projeto com a própria Raiz na usina Costa Pinto, para esse escopo de biodigestão de vinhaça, né? E aí depois, na sequência, vem outros projetos, né, para o São Martinho, Ativos, na época BP Bung, né, agora é Sim. BP, enfim, e a empresa consegue desenvolver essa estratégia de olhar os principais players, essa foi uma estratégia estabelecida também aqui, né, de validar a tecnologia de biogestão de vinhaça nesses principais e grandes players, né, que são também os players que têm uma capacidade, vamos pensar assim, tem uma visão de engenharia que também ajuda a nos qualificar, né? Uhum. Então sempre teve a gente sempre olhou e pensou muito em relação a isso, e tivemos sucesso, né? Acho que isso ajudou a empresa a desenvolver e chegar nesse patamar de projetos, que hoje, no geral, quando a gente fala de biogestão, são os maiores projetos que tem no Brasil, né? São esses projetos de Sim. biogestão de vinhaça, são projetos que tratam aí 10 mil metros cúbicos dia de efluente é normal numa usina de cana, né? Então, são projetos bastante grandes e robustos. E esse foi um caminho que a gente conseguiu desenvolver no setor da cana, né? Então, a história da CBGás de origem, né? Dei uma misturada aqui nas histórias, mas de origem, onde ela vai, como é que ela caminha, tem esse tema da Cótica assumir 100% da operação no Brasil e conseguir seguir desenvolvendo a partir daqui tudo isso, é parte da história, e tem a parte da história também nesse certo momento que eu te comentei antes, que é me dada a demanda aí do que depois virou o projeto da Bio, né? Então, há 10 anos atrás, se tu nos falasse que 10 anos depois estaríamos desse jeito, não, com certeza não era a intenção, né? A intenção lá atrás, Ricardo, era pensa assim, uma empresa de tecnologia da Europa quer vir e fazer no Brasil a mesma coisa que ela faz na Europa. Construir Uhum. planta, vender planta, e Cooperar uma plano, empresa. pronto. Serviços, né? Serviços em Aham. geral. E uma empresa de engenharia e construção do Brasil também está interessada em fazer planta, né? Então, a gente ainda tem, a CBGás tem esse racional de tecnologia e engenharia muito, muito enraizado e desenvolvido, porém a gente aprendeu muito aquilo que você falou. No final do dia é viabilizar um negócio, Uhum. né? Eu acho que e esse é o grande ponto aqui, que depois que a gente supera e está sempre melhorando, desenvolvendo engenharia e tecnologia, isso não responde o negócio. Ajuda, mas não responde. E aí esse foi o passo que a gente tanto deu na CBGás para que esses projetos, né, e outros projetos dentro de casa saiam do papel em termos de viabilidade, e ao DNA da Bio, né? A Bio nasceu como, no final do dia, uma empresa de negócio, né? Porque aquela planta que você viu lá, a engenharia e a execução é da CBGás, mas toda, toda a parte de Business. negócio, clientes, tudo isso é Bio, né? Então, e é onde, pelo menos eu acredito, e aí chego ao cargo de diretor, te respondendo de fato a pergunta lá atrás, trazendo a visão de negócio.
Que massa, cara. Puta, que baita história, cara. Eu tô inspiradaço aqui, viu? Muito massa mesmo. É, e alguns pontos me chamaram a atenção, tá? Primeiro, essa trajetória de vocês entrar em grandes projetos e você trouxe uma verdade do sucro que eu percebi isso a primeira vez que eu visitei uma usina, cara. Eu visitei uma usina, eu não conhecia o processo. E quando você visita uma usina, você entende que esses caras já fazem fermentação. Uhum. Então, porra, eles já têm um time de engenharia muito robusto que entende de fermentação. E a fermentação deles é muito mais controlada do que a nossa, Muito. né? Muito mais, porque estão produzindo combustível e alimento. Então, os caras têm um controle fermentativo, né? Quando a gente produz biogás, a gente está fermentando também, né? São processos fermentativos diferentes, mas a base, o princípio é o mesmo. Então, quando eu entrei ali, Bruno, eu falei assim: caralho, velho, a empresa que for ganhar mercado aqui dentro, ela não pode simplesmente vender um equipamento. Porque esses caras têm uma engenharia fodida aqui para fazer engenharia reversa de outros equipamentos, não sei o quê, e tentar fazer essa parada sozinho. Precisa ser uma empresa que vai entregar valor. E aí você me trouxe algo na tua fala que pode ter passado despercebido por muitos que estão nos ouvindo. Nós fazemos contrato de eficiência por tonelada de sólidos voláteis. Cara, isso separa o jogo de quem vende equipamento e de quem vende solução. Porque você está assumindo, no final das contas, pro teu cliente, que você vai entregar performance, que você vai entregar o metro cúbico de biogás que está na última linha da tua modelagem técnica, né? O que 90% do mercado não faz. Então, cara, isso eu entendo que isso colocou vocês no jogo. E isso com certeza é muito relevante, né, Ricardo? E para nós é muito natural, né? Uhum, Porque a gente é uma empresa técnica, né? Então, falo que o negócio é importante, né? Mas eu sempre falo, os negócios eles puxam e ajudam a empresa a crescer, mas a conversa da Sebgas, né, no mercado sempre foi com uma pauta técnica, né? A gente nunca venceu nenhum negócio se não fosse pelo viés técnico, né? uhum, E acredito também que se perdemos alguns negócios, não foram pelo viés técnico. Pode ter sido pelo financeiro, pelo relacionamento. Mas a nossa técnica ela é uma técnica da natureza e origem das empresas, né? Então, é uma empresa, a Kotka, enquanto construtora que eu te comentei, ela é uma empresa que existiu por mais de 40 anos aí fazendo engenharia e obra industrial, né? uhum. Então, é uma empresa técnica. A liderança é muito, muito técnica. Então, para nós é muito natural trabalhar e desenvolver e sim se diferenciar por isso, né? Levar a conversa para esse lado. E isso também se enraiza hoje dentro da própria Bio, né? A gente olha e vai fazer projetos onde a gente sabe que tem o sólido volátil para a gente converter para virar gás, E né? sabe Então, quanto de sólido volátil tem, se e for, sabe né? quanto? Então, a natureza técnica ela está no negócio, né? A gente não é um nunca não nos propomos a ser vendedores de equipamento, né? Acho que nunca fomos isso. Tanto é que a gente sempre se colocou como uma empresa de tecnologia, né? Engenharia, uma empresa Uhum. mais relacionada a conhecimento, vamos falar assim, do que de fato o agitador, ou o carregador. Para nós, bem pelo contrário. Os equipamentos eles têm que ter a eficiência que a gente precisa para o processo desenhado e tem que ser o melhor para o projeto em termos de econômico-financeiro, né? Desculpa, de desempenho financeiro. Então, se vai ser da empresa A, da empresa B, da empresa C, estando validado tecnicamente, né, tem que ser uma barato. Então, nós não estamos aqui a gente não está aqui pelo equipamento, a gente está aqui realmente pelo resultado do negócio. Né? E a visão técnica para nós é isso, é eficiência de conversão. Né? E outras coisas, né, Ricardo? A eficiência de conversão ela é um pilar técnico muito relevante aqui dentro da engenharia do Cibgás. O que a gente chama de uptime é muito relevante, né? Então, O que que é isso uptime?
Uptime é o que nós chamamos aqui das 8.760 horas do ano, o quanto aquela planta opera. Tá. E isso impacta nos equipamentos selecionados, tá? Uhum. Então, claro que a gente sabe que É a disponibilidade da planta. disponibilidade. Então, esse é um Tá. segundo pilar muito, muito relevante, né? E o terceiro pilar, não quero desconsiderar o investimento CAPEX, ele sempre é rei, tá? Então, ele tá no outro patamar. Mas o OPEX é muito relevante, né? Muito. Então, o OPEX, ele... claro que a gente está sempre olhando o CAPEX como eu falo, o custo tem que é que nem unha, tem que estar sempre cortando, né? Uhum. Mas o OPEX, ele, dependendo, às vezes você pode pegar uma solução reduzida de CAPEX, que vai te gerar um OPEX ao longo de 5, 10 anos que não vai fazer sentido no plano econômico. Uhum. Né? Então, Ele mata o projeto. ele mata o projeto. Assim como ele também dá bons pontos de resultado aí, de TIR, que são muito relevantes. Então, eu vejo que a gente tem esses são os três grandes pilares aqui que a engenharia da CBGAS bate, né? O uptime, que é a disponibilidade, né? O OPEX e a eficiência de conversão. Então, qualquer abordagem que o mercado vai ter com a CBGAS aqui numa visão comercial, com certeza vão ouvir falar desses três temas que são aí o mantra da turma aqui. É muito legal isso, cara, porque vocês estão inseridos dentro desse mercado industrial dos grandes projetos, e particularmente as consultorias que a gente faz aqui são de projetos de médio e pequeno porte, né? E, geralmente a indústria que não tem engenharia Uhum. bruta, um produtor médio, grande porte, que já tem um certo, entende que precisa de algum apoio, e esse é o cara que ele chega para mim, Bruno, e fala assim, cara, ó, eu tô com essas duas propostas aqui, cara, uma diz que vai se pagar em 5 anos, outra diz que vai se pagar em 2 anos e meio, cara, eu não consigo tomar essa decisão. Mas nenhuma das propostas teve a base de sequer fazer uma análise laboratorial e entender o resíduo daquele cliente. Uhum. E Sim. aí, isso vocês fazem para ofertar uma solução para o cliente, né, cara? Então, olhar para o que ele tem, para o sólido volátil no final da história, né? Que massa, cara, que massa. Bom, em algum momento a Civigás Cótica entendeu que tinha uma grande oportunidade em ser proprietária dos projetos de Exato. negócios de biogás, de biometano, né? E aí decidiu fundar a Bio, que para mim é um puta nome, cara, porque a gente chama de gestor de bio, né? Ah, vai lá no bio, vai no bio. Então, porra, o nome de vocês foi uma baita sacada. Não sei se é por isso ou não, mas. Sim, é por isso, né? Que até como a gente falou em paralelo aí, né? O mercado às vezes chama de bio porque tem dois Os, né? Aham. Mas o conceito muito do bio com dois Os, esse símbolo do infinito, está no conceito da circularidade, né? Uhum. Então, além do termo, né, a gente pronunciar bio, e é exatamente isso que você falou, é o bio, é o biodigestor, né? É o biofertilizante, é o biometano, tudo está no termo Ah, do no bio. caralho. Mas né, o 8 lá, né, o infinito que tem no final, ele é a raiz do nosso negócio e Uhum. do posicionamento desenvolvido lá atrás, porque quando a gente olhou essas empresas aí que eu comentei, né, que daqui a pouco não vai ter viabilidade de ter um projeto de recuperação energética do seu resíduo, uh, o posicionamento da Bio é de que ela seja esse braço, né? Tá. Então, a gente, assim como na venda lá da Cibigás se analisa o sólido volátil, a Bio também analisa o sólido volátil das empresas que ela presta serviço de destinação final de resíduos. A Uhum. gente olha a partir disso a realidade de proposição e coloca a Bio à disposição desse cara para tirar o que a gente chama de bioprodutos, né? Então, se ele tiver interesse, né, em alguma geração de algum bioproduto que a gente tem na planta, também está na mesa ele utilizar nós como plataforma para isso, né? Então, o conceito é esse, né? E nasceu para isso. Então, se uma empresa, uma indústria, por exemplo, também tem uma cadeia de produção primária e quer, né, receber o nosso biofertilizante produzido a partir do nosso digestato, está totalmente disponível para ela, né? A gente tem uma área comercial que olha muito essa visão de ser um parceiro e um braço, né? Ser essa extensão da agroindústria,
não só como tratamento de resíduos, e como tratamento de resíduos é muito importante, né, porque muitas indústrias têm sazonalidade, tem momentos de pico, que precisa ter um parceiro ponta firme lá para atender isso, mas também para ajudar na cadeia da descarbonização, na missão da descarbonização, né, do ciclo de vida. Então, do desenvolvimento do produto dessa agroindústria no baixo carbono, como é que os nossos bioprodutos podem ajudar, né, na parte primária com o biofertilizante, na industrialização, nos escopos aí, né, 1 e 2 com os energéticos, né, a planta em Triunfo, como tu viu, tem a recuperação de CO2, né, então a gente tem capacidade sim de estar caminhando junto com a agroindústria aí nessa missão de descarbonização como parceiro. Isso, é sempre assim que a gente se apresenta, né? Massa. Sabe que eu saí de lá, cara, falei assim, porra, essa planta de vocês, primeiro, né? Vocês têm diferentes formas de monetização naquela planta industrial, né? Primeiro, tarifa de portão, né? Ou seja, você cobra para receber esses resíduos. É, você tem biometano, você vai comercializar, você tem o CO2. Eu não sei se vai fazer alguma coisa com o Diastato. A Tem, princípio, tem não. um, tem, é, tem um projeto, não, né? Tem um negócio relacionado à produção de biofertilizante com ele, né? Aham. E aí tem um caminho aí, uma estrutura, né, comercial para conseguir fazer essa comercialização. Ou seja, teoricamente você está gerando ali quatro negócios dentro de uma planta de biogás, né, cara? Tarifa de portão, biometano, CO2 e o digestato. E aí, cara, quando eu visitei a planta de vocês ali, eu falei assim, cara, isso é coisa da minha cabeça, tá, Bruno? Não tá em nenhum lugar, cara. Eu saí com isso aqui e falei assim, isso para mim é a diferença entre uma planta de biogás e uma usina de biogás. Sim. Entendo que Sabe, eu entendo que sempre me faz sentido, perguntei isso. faz sentido, faz Eu sempre sentido. me perguntei isso, cara, quando que é uma planta, quanto que é uma usina e pesquisa bibliografia, eu nunca encontrei essa parada. Cara, mas aí que tá, uma usina, ela vai fazendo a derivação dos outros produtos, né? Daqui a pouco vocês estão produzindo SAF, daqui a pouco vocês estão produzindo outros subprodutos a partir de biometano, né? Mas, cara, vocês conseguem, de fato, pegar de uma biomassa que está entrando e produzindo outros produtos, e não simplesmente transformando aquele biogás numa energia elétrica de uma forma mais simples, não desmerecendo, né? Mas eu voltei com esse negócio na cabeça, cara, e achei isso incrível. É, Fala um pouquinho da Bio para nós, cara. O que são Tá os bom? big numbers? O que é o foco de vocês? Para onde vocês estão orientados? Quem que é o cliente de vocês? Quem que é o parceiro que vocês estão buscando? Perfeito. A, a bio, ela nasce com esse conceito de tratar resíduo. Antes de tudo, né, antes de ser a usina de biogás, como você falou, ela nasce para tratar resíduo, né? Então, Tratar ela resíduo de quem? de agroindústria. Então, a gente sempre pensou em posicionar a bio, pelo menos agora nesse início, né, trabalhando B2B, né, Uhum, trabalhando então agroindústrias. Estamos falando aí aqui em Triunfo, por exemplo, de frigoríficos, né, de incubatórios, de indústria de biodiesel, de laticínios, né, de indústrias de alimento e bebida, né. Estamos falando desse mix assim. Mas cada dia surge uma coisa nova, tá? Então aparecem oportunidades de tratamento de resíduos quase todo dia aí de que não necessariamente estavam no plano original. Né? Então, e isso foi um ponto relevante, tá, Ricardo? No primeiro conceito de desenvolvido aqui dentro, e o projeto nem era em Triunfo, era lá em Marau, no norte do estado, né? O primeiro projeto que a uhum, gente começou a desenvolver, a gente via que a representatividade local daquela economia, daquele arranjo local de produção, né? Ele era muito relevante para o design da planta. Porém, com o tempo, esse arranjo local de produção ele muda, né? Então, daqui a pouco, vou te dar um exemplo: biodiesel. tá. Biodiesel é um setor que há 10 anos atrás ele era, não vou dizer com menos relevância, mas ele era um setor. Hoje ele é outro, e com as políticas públicas que a gente vê de aumento de biodiesel, daqui a 10 anos ele vai ser outro. Uhum, Né? Ele é um mercado visivelmente crescente. Né? uhum, Uh, a gente também vê altos investimentos nos últimos anos no setor da proteína animal de abate de, né, frangos e suínos,
que há 5, 10 anos atrás era um mercado que sofria muito. Então Uhum. também a gente aprendeu que uma planta, ela não pode ser desenhada para resolver uma fotografia do momento. Entendi. Ela, se a gente está fazendo um negócio para 10, 20 anos, para perpetuidade, né, a gente tem que olhar um pouco mais em perspectiva e saber que o mix o balanço de massa, o mix de resíduos de hoje não vai ser o mix de resíduos daqui a 10 anos. E como é que daqui a 10 anos aquela planta consegue ter a habilidade, né, de receber talvez um mix maior de biodiesel, um mix maior de frigoríficos, um mix maior de laticínios ou da indústria alimentícia. Como é que essa planta vai operar ao longo do tempo, né? Então esse para nós Uhum. sempre foi um desafio de entender isso e de fazer uma engenharia capaz de produzir uma planta de recebimento, pré-tratamento desse material para que a biodigestão, né, o biodigestor, ele performe, né? Então, a gente sempre olhou muito isso e esse sempre foi um trabalho muito conectado entre área de negócio e engenharia. Então, a gente investiu muitas horas, né, para conseguir ter esse desenho técnico. Então, a Bio sempre também teve esse entendimento que não adianta nascer saturado, ou seja, fazer uma planta pequena, que não vai atender o crescimento de mercado, né? E acho que tem muitos dos teus ouvintes aqui que trabalham em agroindústrias que a cada 4 anos duplica o faturamento, Sim. né? Como é que o tratamento de resíduo cresce nessa mesma proporção sem ter problemas? Então a gente olha muito isso com muito cuidado para, ao prestar serviço para uma indústria, não ter não parar, né? Que é uma reclamação que a gente ouviu de diversos players já. Ah, eu vou lá, eu tenho um parceiro meu de destinação, mas que às vezes eu tenho que mandar para outro porque o cara tem um problema. Também pensar em ser uma solução naquilo que eu te falei, de ser um braço, uma extensão de fato da agroindústria. Uhum. É um mix de cada coisa. Então, a agroindústria ela é o nosso primeiro parceiro, né? O nosso fornecedor né? O nosso cliente de resíduos aí, que ele é muito relevante para nós. Uh, mas a gente está inserido numa comunidade, né, numa região, né, que tem uma produção. Né? Essa Sim. produção ela é uma produção agroindustrial, vai ter uma produção primária, né, para a nossa aplicação do diestato biofertilizante, tem que ter uma saída para o biometano em si, né, qual que é a estratégia de saída para o biometano em cada uma dessas regiões. Então a gente tem diversos clientes, né, por ter essa complexidade que você falou aí de fontes de receita, a gente precisa levantar diversas frentes para o projeto parar de pé. Né? Então, com certeza tem coisas que são mais relevantes e menos relevantes no plano de negócio, mas todas são importantes. Né? A gente ter desenvolvimento comercial, relacionamento com essas empresas. Né? O projeto de Triunfo aqui que você visitou, nós firmamos um contrato de fornecimento de biometano com a Sulgás, que é a companhia, Uhum. né, de gás aqui do Rio Grande do Sul. Então, ele é um projeto que tem uma característica também bacana de, né, esse biometano ser injetado num pipeline e ser misturado com gás natural, né, num citygate próximo lá da planta. Tem uma característica bacana, bonita aí também. Porém, quando a gente olha outras regiões que a gente está desenvolvendo projetos, não necessariamente tem gasoduto, e aí o modal de entrega desse biometano vai ser para o modal comprimido, né, até, enfim, até os seus clientes finais. Então, hoje nós nos colocamos muito próximos da agroindústria no tratamento de resíduos e na saída desses produtos, mas estamos olhando com certeza sempre em cada região, né, dentro daquela produção local, como é que a gente agrega valor. No final do dia é isso, né? Como é que a gente agrega valor quando a gente entra aqui. Nossa agregação em valor em Triunfo, ela é estabelecida, mas quando a gente olha outras regiões, essa geração de valor é estudada caso a caso, né? Com os geradores de resíduo, de novo, sempre parte do resíduo, do tratamento de resíduo. Não existe negócio sem isso, né? Não adianta chegar lá botar uma planta desse tamanho e numa região que não tem essa necessidade do Que não tem tratamento de vocação, resíduo. né, cara? Não tem Não vocação. tem, não tem a demanda e tal. Legal. Eu quando eu ouço você falar assim, para mim vem muito evidente aqueles clientes que às vezes têm dificuldade, aquelas indústrias que têm, agroindústrias que têm dificuldade
enviar, que é aquele resíduo que não é sólido para mandar para um aterro sanitário, mas também não é ideal para mandar para uma compostagem, mas ele tem uma carga orgânica muito alta para mandar para uma ET, ou não tem ET próxima, ou seja, é aquele cliente industrial que ele fica num limbo de onde mandar esse resíduo e fica pulando de destinador para tentar se livrar desse resíduo. É esse o perfil do cliente de vocês? É o Também é, também cliente é, que está buscando um aterro zero? também. Qual que é o perfil, assim, cara? É, A- a- eu tô falando do cara que gera 1 tonelada por dia, eu tô falando do cara que gera a partir de 20, o que que é? a gente, hoje a gente atende todos esses caras em Triunfo, tá? E Uhum, mais do que isso, eu vou te contar um caso aqui de um cliente, agora aconteceu, 2 semanas atrás. Era um cliente que tem um volume, ah, não é grande nem pequeno, vamos falar assim, né? Estamos falando ali de 5, 6 toneladas por dia, né? sim. É um volume, né? Uhum, E esse cliente teve que fazer uma reforma na estação de tratamento dele, né? De piso e tal, e ele teve que parar a centrífuga. Esse cliente uhum. saiu desse volume para quase 20 vezes esse volume, Caraca. né? A gente está lá para atender, entende? Uhum, Então, quando eu te falo de ser parceiro da agroindústria, ser ponta firme, não parar, é isso que eu tô falando. Então, a gente tá para atender o cara da 1 tonelada, tá para atender o cara das 50 toneladas. uhum, Uh, Dentro de uma lógica, se o resíduo a gente consegue tratar, né, tem sentido para nós, e muitas vezes um gerador de resíduo ele é um gerador de vários resíduos que a gente chama, né, de ter uma solução única. A gente também trabalha para ter. Né, é o que eu brinco, né? Todo mundo, vamos pensar assim, uma planta de biogás daqui a pouco ela gostaria de receber só aquele filé mignon lá daquele lodo com tantos por cento de sólido que é perfeito para as bactérias. Mas esse cara também vai ter uma cinza de caldeira que ele precisa destinar. sim. E que solução eu tenho para isso? Né? Então, que com certeza é um resíduo que, vamos pensar assim, interessa menos, né, para a produção de biogás. Aliás, Uhum, não interessa para a produção de biogás, mas como é uma planta de tratamento de resíduo, o negócio da bio, ela tem que olhar e dar a solução para tudo. Né? Então, quando tu visitou lá a planta, a gente ainda não estava com, chegou semana passada, né, o equipamento que faz desembalagem. Né? Que uhum. também é uma demanda do gerador. Ele tem lá, às Sim. vezes, uma carga condenada, aconteceu algum problema pontual, que ele precisa desembalar o resíduo, descaracterizar. Né? Então, é nessa visão. É, Quando a gente fala em tratamento de resíduos, de 1 a 50 toneladas, a gente está para atender o mercado, tá? Para atender aquela região que a gente está inserido. Né? E vai ter o cara, assim como tem o cara que só tem cinza, né? Uhum, Vai, também existe. Uh, então é um pouco dessa visão, Ricardo, que a gente tem que ter que a nossa área de negócio tem, que sim, o sólido volátil é muito importante para a geração de gás, né? E eu não construí a planta para receber coisa sem sólido volátil, a gente construiu para receber a planta com sólido volátil, porém é muito importante que funcione como de fato uma solução para o setor, né? Para o cliente. entendi. Puta, que massa, cara. É como se fosse. Você tá se posicionando como um parceiro da parte de resíduo para a indústria. É, fazer uma analogia, eu não sei se ela é a melhor analogia, cara. Todos nós, do ponto de vista PJ, a gente tem um parceiro institucional financeiro. Eu tenho um banco que me apoia, né? Mas eu não gero resíduo. Então, essa indústria que está gerando resíduo, você está se posicionando como o banco do resíduo. Ou seja, cara, se você tiver um problema com o seu resíduo, manda para cá que eu vou tratar, vou destinar esse negócio. É isso aí. É isso aí. Legal. Quais são os big numbers da planta, cara? Qual que é o tamanho dessa planta? Qual que é a capacidade de receber? O que que é a expectativa de produção de biogás, CO2, fertilizante, investimento? Para quem está nos ouvindo aí, poder conhecer um pouquinho, ter ideia da dimensão do negócio Tá que eu bom, vi lá, cara. Né? bom. E aí, enquanto você busca esses números, pessoal, eu fui para lá e assim, tá no meio da obra, né? O Bruno fez a gentileza de me receber e tal, tava voltando do Fórum Brasileiro e aí eu passei por lá e eu falei assim, Bruno, cara, você acabou com as missões técnicas internacionais para visitar projetos na Europa, cara, porque o que a gente tá, que eu tô vendo aqui é o que a gente tem de melhor na Europa, tem no Brasil. Então, para isso acabou as missões técnicas, né? Então, essa foi a experiência que eu tive de visitar um projeto que está
tá terminando as obras. Mas compartilha os big numbers aí com a nossa audiência, cara. Até a visita que tu fez, né, Ricardo, foi um dia de chuva lá no meio de obra, a gente até não conseguiu caminhar por tudo, a gente deu uma olhada Não. mais geral, né? Mas assim, para o pessoal entender, né? Então, a planta é uma planta que está num terreno de 25 hectares, né, para ter uma dimensão de área construída talvez na metade disso, 11, 12 hectares é o que tem de área construída, pensando em arruamento, né, em acesso de caminhões, né, trazendo Uhum, de transporte de resíduos, acaba tendo essa área de construção. Foi projetada para trabalhar é, entre até 800 toneladas dia de resíduos, né? A gente trabalha aí, busca trabalhar um pouco menos, mas naquilo que eu te falei de sazonalidade, de algum aperto de alguém, a gente tem que ter capacidade operativa até maior, poderia passar isso, mas a gente entende que até 800 a gente opera com tranquilidade. São 7 reatores no total, né? 4 CSTR que faz a biodigestão primária. Tem um reator lá que é um CSTR enterrado, né, uma tecnologia da CIBGAS específica, que faz uma digestão secundária, e aí tem outros, aí tem reatores mais simples para uma digestão terciária, né, então é um processo de biodigestão bastante robusto. Em biodigestão, a planta tem aproximadamente aí 60 mil metros cúbicos de processo de biodigestão, tá? Para também o pessoal ter big numbers na cabeça. A produção de biometano, capacidade instalada, tá? E aí o equipamento está instalado lá. É um equipamento que produz até 36 mil dias de biometano, né? Então, é o limite dele. E a gente tem um equipamento de recuperação e uma pensação de compressão, né, de liquefação de CO2, que tem uma capacidade instalada aí na casa de 46 toneladas dia, se eu não estou enganado, mas esse a gente não imagina que vai operar nesse volume. Ele opera, nossa expectativa está operando aí na casa das 40 toneladas dias de CO2 dentro da planta, né? Dito isso, quando a gente vai lá para o nosso processo do digestato, né? A uhum, gente está falando de um volume de. E aí a gente faz um processo, né? Te expliquei lá, a gente faz um processo de separação, a gente tem muito reuso de água na planta, né? Porque os resíduos que chegam, os geradores no geral trabalham para ele vir cada vez mais secos, né? Para não transportar uhum. água, não pagar frete de água. E a gente tem que diluir porque o nosso processo de biodigestão é úmido, né? Então a gente tem bastante uso de água, a gente faz uma separação e tratamento dessa água. E o que vai de fato como fertilizante, cara, né? Acaba sendo um volume muito baixo. É só o que basicamente é sólido fixo, né? Não é sólido volátil. E aí lá a gente tem hoje a inserção de outros materiais, um processo de blendagem, né, para dar um certo volume, né? Então ali tem uma flexibilidade operacional maior, mas colocando outros materiais, né, adicionando outros materiais, é para estar operando aí na casa das 100 toneladas de expedição de biofertilizante já, né, dentro dos parâmetros estabelecidos no processo. Então, Dia? dia. Mas Caraca. a gente tem que inserir bastante material, tá? Porque o que sai Bastante, da bastante quanto de biodigestão carbono, tá. é, que o que sai bastante, que sai da biodigestão acaba sendo o processo deteriora bastante, né? O carbono que sai Sim. é quase zero. Tá. Então a gente pega aí esse sólido fixo e adiciona outras fontes e aí, obviamente, tem uma área comercial técnica que olha o que se agrega aí nesse processo de produção de biofertilizante, muito relacionado àquilo que eu te falei, a atividade local, né? Então, o que faz sentido, o que tem de disponível, o que faz sentido dentro da região que a gente está inserido, que para Triunfo é uma coisa, mas para outras regiões do Brasil pode ser diferente, né? Uhum. Então, há um pouco desses big numbers aí. Em termos de investimento, também, isso é público, já foi anunciado, né? Um investimento aí que orbita na casa dos 200 milhões de reais para fazer esse empreendimento. Legal. O que é a expectativa de retorno desse investimento de vocês, cara? Assim, essa é uma pergunta boa e que a gente tem algumas confidencialidades, né, para colocar, né, mas a gente é um projeto de infraestrutura, né, acho que esse é um ponto, né, quando a gente olha e captou o investimento da Bio, né, a CBGás e a outra sócia da Bio, que eu não comentei até agora, que é a EB Capital, né, Aham. desenvolveu um conceito de infraestrutura. O que é um conceito de infraestrutura? O conceito de infraestrutura é que a gente consiga desenvolver, né, contratos de receita
de longo prazo, né? Não necessariamente em super valores, né? Mas que Uhum. consiga dar uma previsibilidade, né? Então, com reajustes atrelados à inflação, coisas simples, realmente vai dar essa visão de longo prazo, né? Então, a visão de retorno de contratos de infraestrutura, com certeza não é aquilo que tu falou dos 2 anos, né? A gente prevê Uhum. um retorno de investimento um pouco mais longo aí em relação a isso, tá? Mas Hum. o conceito é um pouco diferente também quando a gente traz essa visão da infraestrutura, né, Ricardo? Então não é tão comum também, Não. não é tão comum. Então, e isso nos faz voltar também em todos os nossos contratos, né? Então a gente tem que ter atrelar e desenvolver visão de longo prazo ao máximo possível nos contratos da planta. Claro que a planta, por mais que seja uma planta de tratamento de resíduos, ela é uma planta que o principal contrato que ela tem é de venda de biometano. Né? Então, a principal receita é o gás. Tá? Então, a gente busca muito essa visão aí a partir da receita do gás, né, da receita do CO2, para estabilizar o plano de negócio. Que massa, cara. Não, e eu entendo perfeitamente, cara. Vamos voltar. Você, no começo do podcast, falou que a visão do negócio é uma visão de 20 anos, que está conectado com o que você acabou de falar de infraestrutura, né? É, e é engraçado que, nas minhas experiências na Europa, o pessoal falava assim, cara, o Brasil não entende, o Brasil está olhando para curto prazo, 4, 5 anos, o projeto precisa pagar, né? E a partir do momento que a indústria entender em projetos de longo prazo, eficiência, como você colocou ao longo do podcast, ela vai começar a estruturar usinas de biometano, usinas de biogás, não simplesmente plantas, não simplesmente construir biodigestores, né? Então, cara, faz muito sentido isso que você está falando, porque basicamente você está botando uma bandeira no território e falando assim, ó, aqui no território do Rio Grande do Sul, hoje tem uma planta com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, né, que vai garantir você com destinação correta do teu resíduo, né, e também é um ponto, é um hub para você poder fazer descarbonização. Você pode comprar aqui o nosso biometano, você pode comprar aqui o nosso CO2 e usar dentro do teu processo produtivo. Então, cara, faz muito sentido tudo isso que você colocou, assim, sabe? E qual que é a expectativa de expansão, cara? O que vocês estão olhando a nível Brasil, sei lá, a nível América Latina? A gente olha a nível Brasil, né? A gente está olhando o Brasil. O conceito da Bill no que a gente chama de né, dessa primeira fase, dessa primeira rodada, é conseguir construir, né, além de Triunfo, outros 2 projetos. Né, então, essa é o que a gente chama de primeira fase. E numa segunda fase, né, que já está em andamento aqui em etapas de desenvolvimento um pouco anteriores, né, então a gente tem um Uhum. ciclo de desenvolvimento que é análise fundiária, inteligência de mercado, né, primeiros contatos, arranjo ainda muito local, né, até chegar num licenciamento, vamos falar assim, né? Então tem outros 3 projetos que estão nessa fase mais anterior. Então a nossa visão aí é de, em alguns poucos anos, conseguir ter uh, pelo menos né, 6 projetos operacionais no Brasil e preparamos um time aqui para conseguir desenvolver projetos o máximo possível. Então, hoje, vamos pensar assim, fundo captado, né, dinheiro para fazer esses 3 primeiros projetos, estamos desenvolvendo aí para fazer uma segunda rodada com mais 3, tá? Mas o nosso entendimento enquanto empresa é fazer o máximo projetos possíveis desenvolvidos, né? Então, o time que trabalha comigo aqui em Porto Alegre é um time de desenvolvimento que está olhando isso, né? Fundiário, mercado, ambiental, né? E comercial para fazer a estruturação desses projetos e levar aí para aprovação do conselho da Bio, que é formado pela, né? Enfim, pela Cótica e pela IB Capital. Que animal, cara. Puta, o que vocês estão trazendo para o Brasil, o que você está fazendo aqui, né? Trazendo para o Brasil, não, desenvolvendo no Brasil, né? Empresa brasileira hoje. É incrível, cara. Vocês estão levando o mercado de biogás, o profissionalismo do biogás para um outro patamar. E aí eu quero voltar para algo lá do começo do podcast, de plantas industriais e tudo mais. É, e, cara, eu quero te fazer uma pergunta que é
que você vê de similaridade entre um projeto que nem esse que você está fazendo, de tratar resíduos, tá? É um negócio de biogás à parte, né? E um negócio de biogás dentro de uma indústria, né? Como dentro das indústrias que vocês têm atuado, como você falou, da Raízen, Costa Pinto, da usina Bonfim também, da Ativus, da BP. É, quando você pensa numa planta de biogás lá, o que você vê de similaridade entre esses empreendimentos, cara? Eu acho que eles têm bastante desconexão, né? Então, enquanto a Bio ela agrega resíduos de várias empresas, na cana você está com aquela condição umbilical da produção da usina, né? Uhum, Eu vejo que os desafios eles são os desafios mais relacionados a negócio. Então, acho que ambos os casos têm o desafio do offtake do biometano, né? Acho que esse é um desafio posto. Uh, Muito pela ausência de infraestrutura do Brasil, né? Então, usinas de cana, assim como muitos projetos que a gente olha da Bio, eles estão afastados das estruturas de gasoduto. Né? Então, alguns estão próximos, mas no geral as usinas de cana não estão próximas. Então, eu vejo uhum, que tem esse desafio de negócio relacionado ao off-take, ao transporte, a escoamento, né? Que eu entendo que na usina de cana, nos projetos energéticos, é muito maior, porque são projetos maiores, né? De produção de biogás em volumes muito maiores. Então, acho que esse é um desafio bastante similar. E eu vejo que o desafio técnico também é similar. É diferente, mas não é irrelevante, né? Que é você ter performance e disponibilidade. Né? Eu acho que esses são desafios que eu vejo que são bastante similares, né? Não adianta só você ter um projeto, você tem que ter um projeto que tenha performance, né? Então, e é o mesmo conceito da Bio, né? Então, eu vejo que a Bio lá, tudo aquilo que eu te falei de entender ao longo do tempo, tipologias de resíduos, nosso pavilhão de recebimento que você visitou, ele está muito mais pensado em organizar uma produção de uma planta, de uma usina de biogás, né? Um planejamento de produção, do que e ter lá no final do dia o gás sendo gerado de forma estável. Eu vejo que na usina de cana é a mesma coisa, não adianta só ter o biodigestor, você tem que ter performance e conseguir performar o mais estável possível, né? Então, acho que esses são os desafios aí de performance comercial que são muito similares. Fora isso, são bem diferentes. São negócios bem diferentes, bem diferentes. No mesmo setor, né? Mas bem diferentes. é. A gente tá. Essa é a mágica do mercado de biogás, né, cara? Ele é transversal a muitos setores da economia, né? Uhum. Então, a gente passa por muitos setores da indústria de alimento, muitos setores da indústria de biocombustíveis, entre outros setores, né? Eu acho isso, cara, realmente fantástico, fantástico. Bruno, eu queria aprofundar nas conversas das usinas, dos projetos de biogás em etanol, mas, cara, eu acho que isso aí vale um outro bate-papo com você, só para a gente falar sobre os desafios Vale, desses projetos, cara. com certeza vale. Hoje esse é um negócio que eu não estou diretamente inserido, né? É liderado aqui bom, falei muito de mim também, né, cara? Mas só para aproveitar, a CBGás e a Bio tem outras lideranças que também Sim. tocam e desenvolvem esses projetos, né? Então a gente está abaixo da liderança do Maurício Kotka. A CBGás tem a liderança do Lorenzo Pianigiani, né, que é um italiano muito conhecido aí no setor energético. Brinco que ele já andou em todas as usinas de cana do Brasil, praticamente. Né, tem a liderança também aí na CBGás do Marcos Maeda, também na direção de engenharia, que também acho que são pessoas que vão fazer vir aqui no teu podcast com o tempo, né? E esse é um time hoje muito especialista em biogás. Acho que todo mundo aqui, dessas pessoas e outras, né, perguntar quantas pessoas hoje tem entre CBGás e Bio, não saberia te dizer, com certeza são mais de 100. Todas as pessoas entregam muito valor nos seus trabalhos e atividades, né? Então, é da modelagem do negócio até o detalhamento da engenharia, né? É do comercial do resíduo a entender de fato no laboratório lá, né? O que é bom ou é ruim, né? Então, é um time multidisciplinar que entrega toda essa geração de valor, né? E o setor da cana é um setor que eu concordo contigo, ele
né, o ciclo energético ele demanda aí conversas de longo prazo aí contigo. Tem muitos desafios específicos operacionais, né, bem interessantes a serem vencidos aí nesses projetos. Bem isso, cara, bem isso. Eu tenho outras duas últimas perguntas para você, cara. Mas antes de fazer elas, eu tenho um convite para nossa audiência, né? Primeiramente, conhecer a nossa plataforma de fornecedores, a B2 Biogás. Ali você vai encontrar fornecedores desde biogestores, a refinaria, totalmente gratuito. Acessa lá, você entra em contato direto com o time de vendas dessas empresas. Eu tenho um curso chamado Biogás 360. Em breve a gente vai abrir a primeira turma de 2025, né? E a Doutor Biogás aqui a gente também faz consultoria de projetos de biogás. Bruno, cara, você teve uma baita visão de mercado há 5 anos atrás. Fantástica, parabéns pela visão que você teve, né? Eu quero pegar essa visão que você tem de mercado e te fazer uma pergunta. O que você acha que é a tendência do mercado de biogás para os próximos 5, 10 anos, cara? Essa é uma ótima pergunta. Eu vejo que a gente tem um caminho ainda muito grande nesse segmento aí que a Bio está inserida, de tratamento de resíduos. Acho que pode haver uma melhoria de small scale, vamos pensar assim, daqui a pouco de conseguir ir para regiões com menos geração, mas que fazem sentido também, né? Então, Uhum. é um caminho que eu acredito muito. Acredito muito numa diversificação também desse conceito de negócio para outras origens de materiais, né? Então, eu entendo que a gente, num certo momento, o setor de biogás, ele vai olhar com mais carinho também o resíduo sólido urbano. Acho que essa é uma fronteira muito relevante. E aí não tem muito a ver com concorrência com aterro sanitário, tá? Eu estou falando em pensar em plantas como a que você viu aqui em Triunfo, mas com aptidão para receber RSU, talvez em menor escala, também para estar atendendo regiões, não os grandes centros urbanos, entende? Uhum. Mas está olhando regiões que, às vezes, o aterro sanitário está a 300, 400, 500 quilômetros de distância. Acho que tem oportunidade, ou em alguns casos até lixão a céu aberto, nem aterro ainda é, né? Eu vejo que a gente tem essa oportunidade também, e acredito muito também no setor da cana, não precisamos falar sobre isso, no ciclo energético, com Tem certeza muito a é, explorar ainda nesse tem setor. muito a explorar e tem outros, tem uma cadeia muito grande de desenvolvimento. E acredito muito no setor, né, da nossa produção aí de suínos e frangos também, soluções inteligentes para ou para o cooperado, né, ou para o cara que tá dentro aí da cadeia frigorífica, né. Vejo também que tem e aí tem uma demanda ambiental muito grande, né. Eu brinco que eu tenho uma opinião meio polêmica, as pessoas não gostam, né, mas tu vai para uma cidade, você tem lá uma cidade de 100 mil pessoas, tem uma estrutura de saneamento, né. Muitas vezes aquela cidade tem 1 milhão de animais e não tem essa estrutura de saneamento dos dejetos dos animais, né. Sim. Então vejo também que é um desafio que a gente, quanto setor, tem que encontrar soluções para essas cadeias, tá? É como eu enxergo assim que nós vamos e nos desenvolvemos enquanto setor de biogás nos próximos 5, 10 anos. Concordo com você, se tratando de RSU, tem muito desafio tecnológico e de modelagem de negócio para resolver essa questão da biodigestão com RSU, né? Sei que tem gente trabalhando nessa frente, Hum, né? É um mercado a se destravar. Do agro, cara, eu concordo plenamente com você. A gente precisa olhar do ponto de vista de ótica, de valorização de resíduo, e também de negócio, Bruno, porque, cara, quando a gente pega a suinocultura, ainda que você use os biodigestores lagoa coberta, que, pô, beleza, atende muito bem o propósito deles naquela situação, é, geralmente eles estão com folga operacional. Né? Por quê? Porque, cara, a carga orgânica no dejeto suíno para um biodigestor daquele lá está extremamente diluído. Poderia estar envolvendo um outro resíduo, poderia estar envolvendo uma cultura energética, como a experiência que vocês têm lá fora? Poderia. Né? Então, acho que são coisas que o mercado vai se desenvolver e tem muita oportunidade para desenvolver em cima disso daí. Né? A última pergunta que eu tenho para você, cara, é quais foram os desafios de implementar um projeto que está em fase de implementação de 200 milhões de reais tão inovador?
Detalhe, Vai ter que me- me- selecionar qual o principal, porque desafio teve é, todos, né? detalhe, né, cara? Vocês passaram por uma puta catástrofe na região, Sim. né, cara? Então, quais foram os desafios, cara, de implementar um projeto É, desse porte? eu acho que tem o desafio geral do próprio projeto em si, né? Que a estruturação, por mais que a gente tenha um fundo captado que financie, nosso projeto tem contrato ativo com o BNDES também, né? Tem uma parte dele que é estruturado em dívida. E a gente teve um desafio muito grande de conseguir. Desafio muito grande, não. Tivemos um desafio de o banco entender o nosso modelo de negócio, Tá. né? E estruturar um project finance em cima do nosso modelo de negócio. Então a gente teve uma etapa de desenvolvimento financeiro que eu acho que foi um desafio muito relevante. E entendo que hoje a Bio acaba sendo até um case dentro do próprio BNDES, como eles já falaram em eventos, né? Para entender que vai ter uma parte da receita lá de fertilizante para o produtor rural que ela é sazonal, ela tem a lógica dela ano a ano, safra a safra. Né? Então, a gente teve uma parte de conseguir financiar esse projeto que eu acho que foi um desafio muito legal de ser vencido. Uh, a gente teve todo um desafio muito particular em relação a, como tu falou, a catástrofe que a gente teve aqui da enchente, né, no Rio Grande do Sul. O nosso terreno em si não foi impactado, né? Uhum. Porém, todo o entorno, vamos pensar assim, estradas, acessos foi, comunidade, pessoas, a gente teve muito desafio, uh, que também impactou muito a nossa cadeia de fornecimento, né? Então, a gente teve que mudar método construtivo de algumas coisas, a gente teve que atrasos de entrega de fornecedores, né? A gente teve muitos desafios vamos pensar assim, de execução de cronograma de um projeto dessa magnitude, que foram alheios a nós, né? Então, acho que esse foi um grande desafio de um projeto desse tamanho, que eu acho que não consigo imaginar que vá se repetir em outros projetos, mas eu vejo que para a equipe nos deu habilidade para conseguir contornar situações, né? Então, desenvolver habilidades para mudar esses cenários, Ricardo, eu acho que a enchente trouxe muito essa visão para nós, né? Então, tanto para a área técnica, de engenharia e execução, né, como para a área de negócio. Né? Então, quando começou as enchentes aqui, né, o Maurício falou, pessoal, provavelmente vão ficar um bom tempo sem conseguir fazer nada, o que o nosso time de negócio vai fazer? Né? E a gente pegou várias áreas da empresa aqui, e até time operacional lá de Triunfo, né, a gente dividiu. Pegou lá, o pessoal pegou a água que a gente tinha no poço, botou nos IBCs e foi distribuir água em Triunfo. Nosso Que time massa. comercial aqui foi organizar doação, um helicóptero para Triunfo. A gente ajudou a comunidade. Aquilo que a gente fala né, da produção local, como é que, num momento de crise, como é que a gente faz. E essas habilidades no time, eu brinco, eu não quero mais, não quero nunca mais passar por isso, mas está no time. Então, o time hoje sabe como mandar um helicóptero para Triunfo, sabe? Onde é que pousa, né? Então, acho que essas habilidades de fazer acontecer num curto espaço de tempo, essa tragédia nos ajudou a ter essa pegada, assim, de fazer as coisas girarem rápido, né? Acho que é um grande aprendizado. Mas esses desafios que a gente teve, né? Eu acho que todo o projeto de implantação, a gente teve, acho que os principais desafios que a gente teve fora isso são desafios que talvez o mercado de biogás não seja tão acostumado, mas a gente teve desafio de importação, né? O projeto está lá, tem o RAID, né? Todos os Uhum. equipamentos importados do RAID vão para Canal Vermelho, enfim, diversos desafios que a gente acabou passando aqui que há 2 anos atrás não estavam talvez tão claros e mapeados, né? E de novo, como todo negócio de desenvolvimento, aquilo que eu te falei lá atrás, né? Adaptabilidade, conhecimento, para que a gente consiga fazer projetos a partir de agora com esse aprendizado, né? Com essa gestão do conhecimento. Acho que é ruim, perde tempo, gasta dinheiro, mas isso tem que ser convertido como conhecimento para fazer melhor os próximos, né? Que massa, cara, que massa. Você já tinha o meu respeito por, por tudo que a gente já conversou, já teve de experiência no passado, te conhecer melhor agora, conhecer os perrengues, as inovações que você desenvolveu, que vocês desenvolveram aí na Bio e na CBGA Scott, que cara, é muito legal. E confesso para você que isso me inspira
a continuar atuando no mercado de biogás, cara, né? Aqui nós temos publicitários, engenheiros, administradores foda no Brasil, cara, para construir negócios inovadores, construir negócios diferentes, sabe? Mesmo frente a catástrofes como vocês passaram por aí, assim, sabe? Então, eu só tenho a agradecer, cara, tudo que você doou aqui para nossa audiência, né? E espero que retribua, Deus traga 10 vezes mais aí que você trouxe de informação, trouxe de inspiração para quem está nos ouvindo. Isso aqui é extremamente importante. E Bruno, cara, para quem quer conhecer o Bruno, como é que faz para encontrar você? Eu acho que você não está muito ativo no Instagram, mas no LinkedIn, como é que faz para encontrar a Bill, a Civigascótica? Cara, deixa o contato de vocês aí. Eventualmente Legal. tem um tomador de decisão que quer conversar com vocês, levar uma oportunidade, levar a Bill para algum lugar ou uma demanda para Civigascótica. Como é que faz para falar com vocês? Perfeito. Realmente não sou tão ativo no Instagram, né? Mas no LinkedIn lá, né? Bruno Esperança Pereira vai me encontrar. Tanto a Bio quanto a CBGAS também estão presentes aí nas redes sociais, né? E eu brinco assim que por mais que eu seja publicitário e tenhamos outros publicitários aqui no time também, né? Tenho a alegria de conseguir convencer uma empresa de engenharia a ter gente de marketing dentro dela. A gente é bastante low profile, mas todo mundo, no momento que nos conhece, percebe que a gente é, como eu tentei, né, transparecer contigo aqui, muito aberto, muito transparente e fazemos o nosso trabalho de uma forma sempre aberta com os nossos clientes, né? Mas é isso, acho que eu agradeço aí também, Ricardo, a possibilidade de compartilhar um pouquinho da nossa história, né, com o teu público. E a gente está muito aberto a conversar com o mercado, né? Seja pela Bio aí numa gestão de resíduos ou em algum interesse nos nossos bioprodutos que a gente produz, ou pela Cebigás aí, né? Nesses projetos também, né? O time todo aqui está à disposição, só nos chamar lá que a gente vai conversar e vai atender da melhor forma possível. Eu que agradeço. Se você está nos ouvindo, então segue o Dr. Biogás, segue a Bill, segue a Cibigascótica. Procura o Bruno lá no LinkedIn, fala que você ouviu, conheceu ele através do nosso podcast. Eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido por eles. Bruno, mais uma vez, obrigado. Nossa audiência, obrigado e até o próximo episódio.